Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso programa Mitologar. Bem, hoje nós vamos falar sobre o que existe em comum em Coalemos, Ate e Narciso, três personagens da mitologia grega que convergem-se e têm algo em comum: estupidez. Bem, quando nós falamos de Coalemos, considerando o deus da estupidez e da tolice, ele tinha a habilidade de possuir mortais, afligindo-os com idiotice. No entanto, ele era geralmente bem-humorado e usava seus poderes para propósitos cômicos, para poder fazer palhaçada. Já Ate, embora seja mais conhecido como deusa da ilusão, do engano e da ruína, e até podemos associá-la a Loki, deus da trapaça, na mitologia dos vikings, Ela também está associada à imprudência e à cegueira mental que levam a ações estúpidas. Ela personifica o momento de ofuscação do pensamento ou da razão. Já Narciso, seu mito, que já falamos sobre ele, ilustra uma forma de estupidez ligado à sua auto-obsessão e à incapacidade de reconhecer o outro. Sua fixação na própria imagem o leva à solidão e à morte. Embora Narciso não seja uma divindade, seu mito serve como alegoria para a tolice, dentre elas a da vaidade. Os personagens tolos ou enganados, Em muitas narrativas, como as que nós acabamos de falar, há personagens que agem com falta de inteligência ou são facilmente enganados, servindo como exemplos para a estupidez humana. Por personificar ignorância e estupidez, ressoam na sociedade moderna de maneira surpreendente e por muitas vezes preocupantes. Bem, gente, por que esses personagens, esses três personagens, que eu acabei de falar, o Narciso, Ate e Coalemos, têm em comum a estupidez e a ignorância? Nós temos que entender o seguinte, que principalmente quando nós falamos da questão da ilusão, ilusão seria uma mentira, uma coisa fabricada, uma coisa que não corresponde à verdade. Ela foi feita para enganar, para entorpecer a mente, para entorpecer os teus olhos, teus ouvidos. E isso leva à ruína da pessoa. O que isso tem a ver com o nosso mundo moderno? Nós vivemos uma situação em que a modernidade hoje ela está numa estupidez tamanha e numa ignorância ainda mais grandiosa, que façam que nós olhemos para esses mitos para tentar entender o mal que nós estamos causando em nós mesmos. Não saber, não querer saber, não querer compreender, aceitar o que já vem escrito como certo, sem pesquisar, sem saber se aquilo é aquilo de fato, tem nos levado a uma vida de sofrimento. Uma sociedade inteira sofre. Se nós falarmos sobre a história do nosso país, Brasil, quantos engodos nós acreditamos, seja no prefeito, no vereador, no deputado estadual, no governador, nos deputados federais, presidente, pastor, ou pastores na religião, padres, ou outros segmentos religiosos na internet, que no YouTube está cheio de gente que se diz que recebe isso, recebe aquilo, é contatado não sei do que das quantas. Eu não questiono o mérito disso, se é uma verdade ou não. Eu questiono a informação, eu questiono a ideia, o que está sendo passado. É realista? É verdadeiro? É salutar? É bom? A questão é essa. E quando nós nos colocamos diante de uma situação em que nós somos desafiados, que essa é a verdade, nós somos desafiados todos os dias, há dois caminhos. Ou você procura saber a verdade dos fatos, ou você engole a mentira como verdade. E levanta uma bandeira como se aquilo fosse o absoluto.
o risco de você quebrar a cara é de 100%. Eu costumo dizer para as pessoas que quando nós nos encontramos diante de situações em que nos exige esfriar a cabeça, tirar o sentimento de lado, vestir a armadura da razão, buscar os fatos, esmiuçar a informação para extrair a realidade do que está acontecendo antes de você abrir a tua boca e proferir qualquer coisa. E isto vale para qualquer coisa na tua vida. O relacionamento seu com os seus familiares, o relacionamento conjugal, o de namoro, o de trabalho, o de amizade, o relacionamento social, né, com a vizinhança, é a mesma coisa. Por quê? Porque nós não sabemos o que chega até nós, quanto que aquilo é verdade ou o quanto que aquilo é mentira. Somente o seu interesse de querer saber se é mesmo, vai dizer e vai dar tom e cor àquilo. O que acontece sobre os nossos 3 personagens? Um que é um verdadeiro fanfarrão, né? O Coalemos, que ele utiliza do seu poder para tornar as pessoas estúpidas e tolos. Ele é um fanfarrão, se diverte com a estupidez das pessoas. Depois tem Ate, que é a ilusão. Então se junta a estupidez, a tolice, a ilusão de acreditar em tudo isso e que gera ruína. E por fim, o nosso próprio ego, né, personificado no próprio Narciso, que nos inflama ainda mais o que já não é bom, o que já não está bom. Então nós temos nisso tudo um prato cheio de problemas, um prato cheio de situações que nos desafia todos os dias a nossa inteligência. E quando eu falo desafiar a nossa inteligência, é a nossa capacidade de observar e ver o quanto aquilo é verdade ou é mentira. E não só simplesmente aceitar as coisas como elas são. Quem aceita as coisas como elas são, ele corre um grande risco de cedo ou tarde se ferrar na vida. Porque, é claro, se as pessoas começam a observar que a pessoa aceita tudo pacificamente, uma hora eu posso me aproveitar dessa passividade, dessa preguiça intelectual da pessoa e me dar bem às custas dela. As redes sociais estão cheias de gente oportunista nessa linha de conhecimento, nessa linha de pensamento. Eu extraio as coisas, eu mexo aquilo e devolvo para a pessoa. Por exemplo, por que os grandes cientistas históricos eles têm grandes críticas sobre o islamismo enquanto religião? Porque se você pega o Maomé, que é um líder militar, ele era um militar, um soldado. Porque o povo do Oriente Médio, que nós chamamos hoje de povo islâmico, eles na época pré-Maomé, eles existiam em tribos individuais, cada um com suas crenças, cada um com seus costumes. Não existia uma nação islâmica, não existia um Oriente Médio unificado sobre uma única religião como nós conhecemos hoje. Acontece que o Maomé, vendo que o mundo estava em transformação na época, né? Ora, o mundo acordava sobre um império, dormia sobre um império e acordava sobre outro, né? E ele via a expansão desses impérios. Então, o que ele fez? Ele, temendo que os povos da região do Oriente Médio viessem a sucumbir o que acontecia no Egito, na Grécia, na Roma, na Pérsia, que ia, né, alargando, iam se ganhando cada vez mais terreno, cada vez mais território, cada vez mais as linhas geográficas iam aumentando. Ele começou o quê? A angariar entre essas tribos o que existia de comum e de bom e as uniu no Alcorão. E criou uma religião baseada na crendice dessas pessoas. Hoje, a religião ela é como ela é, por quê? O que é de bom em cada religião eu aceito de bom grado, por que não? Só que utilizou-se ainda por um plano de fundo, através da mística da religiosidade, uma linha de pensamento militar. Por isso que o extremismo que nós encontramos dentro
do Oriente Médio no meio do povo islâmico, né, nos seus vários países, nos seus vários correntes de pensamentos, esse extremismo ele é derivado da área militar, da guerra. E aí junta a guerra com uma ideia religiosa, funde os dois numa teocracia de governo, por isso que religião e política não pode bater, não podem andar de mãos dadas, porque quando existe um governo teocrático, você utiliza da fé para justificar armamento, destruição, morte, assassinato, e por aí vai. E por aí vai. Por isso que tem que ter uma dissociação disso. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Suponhamos que o Brasil seja um país teocrático. Como que você vai dentro de uma religião cristã, pensamento de Cristo, olha os evangelhos, olha os que os apóstolos fizeram a partir do experimento, né, da experiência de conviver com Cristo, trazendo isso para dentro de uma ditadura, por exemplo. Como se justifica assassinato de pessoas pela ditadura, desaparecimento, tortura, à luz de um Cristo que no final das contas é tão marginalizado, foi tão crucificado quanto aquelas pessoas que foram mortos, foram alvos dessa ditadura. Como que você conseguia a teocracia? Não tem como. Não tem como. Por isso que não tem jeito. Então nós temos que entender que esses mecanismos existem por quê? Para nos ajudar a pensar que a espiritualidade faz com que você como pessoa e eu olhemos para nós, para as nossas deficiências e de maneira prática na sociedade, aí entra o mundo social, né, com suas leis, com suas diretrizes, com o judiciário, executivo, legislativo, aí vai toda essa parafernália, nos ajudar a nos aperfeiçoarmos como cidadão, como pessoa. Não é uma coisa que se sobrepõe à outra, ou vice-versa, ou o casamento das duas, porque vai chegar um dado momento que é legal, não é moral, que é sustentado pela religião, e o que é moralmente aceito é ilegal pela lei. Como é que faz? Por isso que, quando nós falamos de Coalemos, né, o Deus da estupidez, que a sua presença em diversas formas, seja entretenimento, seja qualquer comédia, seja pastelão, seja situações absurdas, acaba apontando uma celebração para a ignorância. Para a ignorância. Nós fazemos um louvor, né, à ignorância. E hoje nós vemos isso. É normal normalizar a ignorância. Por quê? Porque eu preciso normalizar a ignorância para eu poder ter adeptos. Hoje o pastor falar besteira tem mais credibilidade do que a própria Sagradas Escrituras. Um político falar besteira, fazer sinal de armamento, faz muito mais lucidez do que ética, do que a lei. Depois tem a deusa da ilusão e da imprudência, que na disseminação, que ela, para poder ser a ilusão, fazer com que a ilusão e a cegueira mental se estabeleça, ela é aquela que faz disseminação, que espalha notícias falsas, teorias de conspiração em redes sociais, a recusa de indivíduos de buscar a informações verificadas, em suas propensões, em acreditar em narrativas que apelam à emoção em detrimento à razão. A polarização político-social também pode ser vista como uma manifestação moderna dessa influência de Aten, onde paixão e a ilusão de certeza, ela acaba obscurecendo o debate racional e a busca por soluções ponderadas. É necessário que entendamos isso, porque a ilusão nos faz enxergar aquilo que queremos e não aquilo que é. É muito cômodo, é muito fácil. Quem não gostaria de enxergar o que gosta? Nós estamos vendo aí, né, a novela Vale Tudo, né? Temos a vilã Odete Roitman, que ela vai exemplificar um monte de Odetes Roitmans masculinos e femininos pelo mundo, pelo Brasil afora. Eu lembro de uma frase que da primeira novela, eu era criança, que
ela falar a seguinte coisa, né, de alguém falar algo que ela não gostasse, e a resposta dela foi: quem que tem coragem de dizer algo que eu não quero ouvir, algo que eu não goste? Quem tem coragem de dizer? Isso é o auge da estupidez, isto é o auge da ignorância, isto é o auge, né, do que nós chamamos de ubigocentrismo, né, do endeusamento humano da sua própria estupidez. Por quê? Porque essa estupidez ela está alinhado a ou um conhecimento incompleto ou uma ilusão de um ideal de vida que foi plantado na pessoa. E nós vamos ver muito isso. Vai bater muito de frente. E por fim, o Narciso, que eu já falei, né, acho que foi um dos primeiros episódios aqui do programa Mitologar, ganha força na cultura da autoimagem. A obsessão por si mesmo, validação através de curtida, de seguidores, dificuldades em desenvolver empatia e reconhecer o outro, que refletem tolice da vaidade exacerbada, a busca incessante pela perfeição estética, a comparação constante com outros, podem levar a uma forma moderna de definhamento não físico, como no mito, mas psicológico e social. Por que isso é um problema? Porque quando nós falamos dos tolos ou os enganados, essas narrativas mitológicas, elas acabam como ponto focal a falta de inteligência, que são facilmente manipulados, que encontram paralelos na sociedade contemporânea. A vulnerabilidade a golpes, crenças e promessas vazias, incapacidade de analisar criticamente as informações complexas, que são manifestações da estupidez humana, que ainda persistem. Dentro dessa situação, torna-se o nosso mundo ainda mais complexo, porque é um fluxo constante de informações que não tem filtro, que não tem um pensamento coeso, que não tem um senso crítico, que acaba prejudicando a vida das pessoas. No caso, nós temos que entender que, embora esses deuses, né, não existam, na verdade, não estejam no nosso mundo, não estejam aqui caminhando conosco, mas as características que personificam esses personagens, tolice, a ignorância, cegueira, a ilusão, a obsessão por querer estar certo, de uma visão míope, né, encontra voz na nossa sociedade, encontra voz no nosso mundo. E aí o que acontece? A proliferação de todas essas mazelas vai tornando complexo o nosso mundo e faz com que nós, enquanto seres pensantes, já estamos sendo pensantes, não que me vendo me ouvindo, não estão? Enquanto eu estou aqui conversando, os cérebros estão maquinando aqui, tá rodando aqui. Poxa, será que... Nossa, será que eu sou um idiota? Será que eu não sou? Será que eu sou um abestalhado? Será que eu não sou? Será que eu sou uma pessoa influenciada? Será que eu não sou? Será que eu sou uma pessoa iludida? Será que eu não sou? Você está pensando. Por quê? Porque o tema em si faz com que você e eu pense o quanto nós estamos sendo trouxas, o quanto nós estamos sendo enganados, o quanto nós estamos sendo manipulados. E aí vem o senso crítico da palavra. Qual que é o senso crítico da palavra? O quanto eu estou sendo conivente, aceitando pacificamente mentiras, falsas verdades, meia-verdades, me enchendo de um ego fantasioso, de medos fantasiosos, de inseguranças fantasiosas, que são factuais, né, factoides, que não está ligado diretamente com uma realidade de vida. Por quê? Porque tudo isso faz gerar medo. E quando gera medo, gera insegurança, você tem um terreno apropriado para disseminar um monte de mentirada, um monte de dúvida, ilusões de tudo quanto espécie, forma de pensar e produzir, e não menos obstante, a destruição da felicidade humana. Porque nós pensamos bem, se você parar para pensar bem, sabe que a parte boa? Quem são os mais velhos? Quem tem aí seus 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos anos, que já passou dos 20, dos 30. Quando nós somos novos,
Nós temos um ideal, um pensamento, nós temos prioridades. Quando você chega nessa idade, como eu falei, você começa a observar que as suas prioridades daquele tempo, daquele momento, eram ilusões alimentadas por mentiras. Que aí você fala assim, nossa, se eu pudesse voltar no meu tempo, voltar no meu tempo é voltar no tempo de juventude, meus 20, meus 30 anos. Muitas das coisas eu não faria, muitas preocupações eu não teria, muitas brigas eu não teria cometido, um monte de estupidez eu teria feito. Por quê? Porque a ilusão que é plantada nos teus olhos, no teu ouvido, que faz você acreditar naquelas coisas. E que hoje, com o passar dos anos, essa ilusão desmonta-se, se desfaz, ou a sua vida montada numa ilusão acaba entrando em ruína e você enxerga o mundo real como é. E aí você tem aquele choque de realidade em que fui enganado, se eu tivesse mais pensamento, tivesse mais cabeça fria, eu tivesse mais conhecimento, as coisas não teriam chegado no ponto que chegou. Quem de vocês, assim como eu, não nos deixamos nos levar por ilusões e nossos pensamentos, nossas atitudes foram tomadas a partir dessas ilusões e nós entramos pelos campos deles? E pior de tudo não é isso, quem fica no prejuízo somos nós. Porque aqueles que produziram tudo isso em nós, está lindo, belo. Enquanto que nós estamos aí, sofremos, e às vezes ainda sofrendo até os dias de hoje, os resultados dessas ilusões, dessas trapaças, dessas pequenas e grandes maldades que acaba por fechar nossos ouvidos, fechar nossos olhos e acreditarmos em falácias. E muito mais do que acreditar em falácias, ficar regurgitando essas falácias para outras pessoas, defendendo mentiras como se fosse a maior verdade do mundo. Para depois, mais tarde, ou às vezes, às vezes no dia seguinte, dependendo de como for, você vê que era tudo mentira, que você vai se sentir o palhaço da vez. Porque você acreditou em tanta mentira, você se preocupou com tanta besteira. Sua vida poderia ser muito mais leve, muito mais suave, mas não, por falta de conhecimento, por preguiça, e muitas vezes a preguiça ela foi metodicamente produzida em você, para que você realmente tivesse esse tipo de comportamento, para que você pudesse ser manipulado diante das mentiras, das inverdades, para que alguém ou um grupo se desse bem em cima de nós. Nós dizemos, se tem uma coisa que eu gosto muito agora é quadrilogia, né? Matrix é justamente isso. É fazer com que nós nos acordemos dessa matrix ilusória. Nós temos um monte de ilusões aí que precisa ser destruídas. Ainda hoje, no Brasil, aqui, 2025, no momento que eu estou aqui gravando a eleição do Papa Leão XIV, né? Olha bem como nós estamos. Ainda vivemos num mundo de ilusões. Está na hora de nós acordarmos, olharmos para o mundo real, para os problemas reais. E aí nós vamos ver que muitas das vezes todo o peso que é posto sobre os nossos ombros são ilusões. Nós sentimos um peso ilusório e nossa vida pode ser muito mais suave, menos penosa, menos medrosa, menos egoísta, menos hediondo, menos de extrapolações fantasiosas e viver um mundo real muito mais pé no chão, muito mais à la Francisco. Eu acho ótima essa frase, à la Francisco, ilusão ao Santo Padre Francisco. Né? Por quê? Porque qual que é a ideia de à la Francisco? É a ideia de que eu tenho que olhar a realidade. Qual é a realidade? A realidade é essa? É essa. Então vamos enfrentá-la de frente? Vamos resolver de frente? Vamos pegar na cabeça da situação e dar um ponto final? Um basta? Vamos resolver o problema na sua essência, na sua origem, para melhorar a vida sua e dos outros? Por que sua e dos outros? Não dá para ficar batendo na tecla de que o teu universo é o teu mundo particular. O teu mundo particular, ele começa quando você fecha a porta da tua casa. E termina quando você sai e fecha a porta da tua casa.
Então, seu mundo particular é muito pequenininho. O mundo real é o mundo que está a partir da porta da tua casa. E este mundo real, ele influencia dentro da tua casa. O que acontece dentro da tua casa não influencia o mundo lá fora, mas o que acontece no mundo lá fora influencia dentro da tua casa. Por isso a realidade. Por isso a Francisco. Olhar o mundo de frente. Com os olhos do amor, da caridade, da benevolência e, acima de tudo, olhar para as pessoas como elas são. Pessoas. Bem, meus queridos, me despeço por aqui. Um bom final de semana e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadiano. Um abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.